Ok, pessoal, então começando mais uma aula. Como eu estava dizendo para vocês, antes de começar a gravar, essa aula ela é baseada muito mais em análise gráfica, né, de alguns conceitos que a gente já viu e alguns conceitos que a gente viu lá no início, inclusive, do semestre, com bens normais, bens de GIF, eu não me lembro se a gente viu ou não, bens inferiores, só que agora a diferença, inclusive, né, o título aí que vocês podem ver, é a demanda do consumidor. Aí alguém poderia começar a pensar, mas o que é isso agora? Voltando para o início, né? Não, é que na verdade agora a gente vai ver, vai revisitar, digamos assim, né, a demanda do consumidor sobre a perspectiva da teoria do consumidor. Ou seja, esses conceitos que a gente viu nessas últimas aulas, né, como preferências, restrição e principalmente, né, a escolha do consumidor, a escolha ótima, ela é uma ferramenta que agora a gente pode usar na análise gráfica para compreender melhor o comportamento desses tipos de consumo que eu falei para vocês, né, de bens normais, bens inferiores, bens de GIF e outros bens que a gente vai ver aqui agora. Inclusive, vamos fazer uma definição mais precisa do que é, então, a demanda do consumidor. Por isso que o título é esse, né? E será esse o grande final, digamos assim, dessa aula. Agora, reinterpretando a demanda do consumidor sobre a ótica da teoria do consumidor, o que vai dar mais fundamentação, digamos assim. Até então, né, aqui, desde a introdução à teoria econômica e no início do semestre, vocês viam a demanda simplesmente como as respostas, né, ao preço, ou seja, a quantidade demandada é aquela reta que respondia a preço e tudo ok. E outras questõezinhas, né, ou seja, mas por que isso no final das contas acontece dessa forma? Por que a declividade é negativa? E é isso que a gente vai responder, na verdade, na aula de hoje. Vai fundamentar com o comportamento do consumidor em si a própria demanda do mesmo, digamos assim, ok? Então, sem mais delongas, né, vamos dar início então a essa análise. Começando com a relação demanda e renda. Né? Bom, aí é tranquilo, assim, a gente já falou sobre isso, sobre os bens normais. O que são os bens normais? Aqueles bens na qual o aumento da renda necessariamente tem como efeito um aumento da demanda. Ou é normal, ou seja, é normal que as pessoas passando a ganhar mais tendem a consumir mais, né, da maioria dos bens. E também o contrário é verdadeiro. Se a queda da renda ocorre, as pessoas tendem a consumir menos. Ok. Na nossa análise entre dois bens, X1 e X2, nós sabemos então que existe, segundo a análise da teoria do consumidor, a restrição orçamentária, o nosso ponto ótimo, né, representado por uma função utilidade, e que necessariamente vai nos levar a um consumo ótimo de X1 e X2, como por exemplo esses que estão aí. Eu não botei estrela dessa vez, mas vocês já sabem que ali é o ponto de consumo ótimo. Ok, então por que o comportamento dos indivíduos se dá quando a renda aumenta, aumentar o consumo dos bens? Bom, pela análise da teoria do consumidor, significa que necessariamente os indivíduos vão agora, com uma renda maior, ter um maior poder de compra, é claro, né? E isso vai levar à possibilidade de ele alcançar curvas de indiferenças mais altas. E a gente sabe também, ou soube nas últimas aulas, que isso significa que ele está agora indo para uma região onde os bens que ele lá pode possuir dão uma preferência estrita maior, porque ele está numa curva de indiferença mais alta. Quanto mais alto, maior é o nível de utilidade do indivíduo, né? Bom, com essa nova renda, agora como vocês podem ver aí, o que ele vai fazer? Ele vai otimizar novamente, ele vai otimizar de novo. Só que agora, com certeza, numa curva de indiferença mais alta que possibilita essa nova restrição orçamentária. Por isso, se os bens são normais, o aumento de renda do indivíduo leva necessariamente ao aumento de consumo do indivíduo, e nesse caso, de ambos os bens. Ambos os bens, nesse caso, têm um comportamento normal. Aumentando a renda, ele agora vai ter um novo processo de otimização e escolha, que leva a um consumo maior necessariamente. Legal, pessoal? Bacana? Então, é um novo ponto de equilíbrio, digamos assim, em relação à escolha do consumidor.
Ok, o contrário é verdadeiro, como eu falei para vocês, se fosse uma queda, a gente teria novamente uma otimização, só que agora numa curva de indiferença mais baixa, dado que ele não pode atingir mais a anterior, dada a queda da renda real dele. Ok, bacana? Então, no caso dos bens normais, o aumento da renda aumenta a demanda de ambos os bens, tá bom? X1 e X2. Ok, até aí tudo bem. Vamos analisar outro caso agora, né? O caso dos bens inferiores, lembram deles? Os bens inferiores nada mais é que aqueles bens que têm efeito contrário dos bens normais. Ou seja, o aumento da renda necessariamente leva a uma queda do consumo desse bem. Nós vamos fazer a análise gráfica levando em consideração que um dos bens é inferior e o outro não, tá? E aí sim é possível fazer a análise gráfica. Vamos ver então. Temos a renda inicial e o ponto ótimo inicial que vai se dar nesse pontinho aqui, como vocês podem ver, x1 e x2. Agora vamos supor o aumento da renda para esse nível, né, um nível maior. E isso vai levar um novo nível também de escolha ótima, que vai se dar agora aqui. Então ele anda nesse sentido, né? Quando se trata de um bem inferior. Porque ele não vai agora aumentar o consumo de um dos bens, pelo contrário, ele vai reduzir. E é o que acontece, como vocês podem ver no gráfico aí, com o bem 1. Então esse novo equilíbrio de escolha ótima leva para o bem 2 ainda, continua sendo um comportamento de bem normal, um aumento do consumo do bem 2, porém uma redução do bem 1. Se isso está ocorrendo, então a gente sabe, né, que nesse caso o indivíduo com uma renda mais alta escolhe consumir menos desse bem. Dado isso, por definição, a gente sabe que nesse caso a gente está falando de um bem inferior. O bem 1, então, seria um bem inferior. Tá? O aumento da renda leva necessariamente à queda desse bem, a queda do consumo desse bem, né? De x1 para x1 linha. Tá? Tranquilo, né? Então, neste caso, o bem x1 é um bem inferior, né? E o bem x2 normal. O bem x2 vocês podem ver que aumenta com a renda, então é um bem normal. Então, à medida que a renda aumenta, necessariamente a quantidade de x1 cai em relação à demanda dele. Por que isso? É que não botou os dois, porque daí não é possível fazer análise gráfica. Né? Para fazer a análise gráfica da compreensão desse movimento, aí um dos bens teria que ser normal. Tá? Ok, pessoal, bacana. Até aí tranquilo, ou seja, a gente só está agora fazendo o quê? Utilizando a teoria da escolha ótima, a teoria do consumidor, para demonstrar o comportamento frente a esses tipos de bem, o bem normal e o bem inferior. Mas é claro que não existe só esses tipos de bem, né? Bora lá. Bom, ainda em relação à análise de bens normais, a gente pode pegar um caminho na qual a escolha do consumidor vai sempre ocorrer. Que caminho é esse, né? Ele sempre vai tentar otimizar a sua escolha, como a gente viu, né? Não vai pegar qualquer ponto em cima da reta ou em cima da curva. Ele vai pegar exatamente aquele ponto em que a declividade de ambas é igual, ou seja, no ponto ótimo. Bom, dito isso, então a gente pode imaginar que para outros níveis de renda a gente também sabe qual seria a possível escolha desse consumidor, dado que a gente conhece o comportamento da estrutura do seu mapa de indiferença, ou seja, sobre todas as suas curvas de indiferença, e os níveis de renda que poderá ocorrer. Né? E o nível de renda, quando aumenta e diminui de forma paralela, não está mexendo nos preços, a priori, a gente está considerando isso. Então, se a gente ligar todos os pontos, né, de consumo ótimo, a gente sabe o caminho que o consumidor vai tomar em relação à sua escolha ótima, é claro, ao percorrer um aumento de renda ou uma queda de renda. Então, ligando todos esses pontos, a gente tem aquilo que se chama de curva de renda-consumo. É claro que aqui vocês podem notar que vai aparecer uma reta, né? Essa reta em cor roxa, ou lilás, roxo ou lilás, e a gente chama ela então de curva de renda-consumo. Claro que, dependendo das condições, poderia ser uma curva também, né? Mas nesse caso ela é uma reta, mas mesmo assim não tem problema. A curva inclui a reta, então é a curva de renda-consumo. Ok, ou seja, liga todos os pontos ótimos, né, referentes à escolha que o consumidor pode ter com aumento ou queda da renda. Isso também pode ser feito, claro, né? Então, antes, definido então como a união de todos os pontos correspondentes à escolha ótima do consumidor a cada nível de renda, como eu falei para vocês. Em relação aos bens inferiores também é possível, vamos colocar 3 níveis de renda
em qual o bem inferior teria esse comportamento, sempre, claro, de queda em relação ao bem inferior. No caso, o bem 1, né, o x1. A reta vai ser também representada pela união de todos os pontos ótimos, e nesse caso ela vai ter uma declividade negativa. Eu não falei isso, mas lá na curva de renda-consumo dos bens normais, vocês podem notar que a declividade da reta é positiva, ou seja, ela é crescente, né? Aumentando a renda, está aumentando o consumo de ambos os bens. Nesse caso dos bens inferiores, como vocês podem notar, nossa reta de renda-consumo é negativamente inclinada. Como a demanda, como até a própria restrição, ela tem esse declive negativo, porque necessariamente, quando eu aumento a renda, eu estou diminuindo x1, ao passo que x2, como é um bem normal, está aumentando, né? Então, essa declividade negativa, ela acontece. Então, lembrando, né, quando os bens são inferiores, a declividade da curva de renda-consumo é necessariamente negativa, ao contrário do que acontece com bens normais. Tá? Caso, então, um dos bens seja inferior, o x1, a curva de renda-consumo terá inclinação negativa. Bacana? Legal? E ela nada mais é que a ligação de todos os pontos. É o caminho, né, que o consumidor vai tomar, dados aumentos ou queda da renda. Então é óbvio que sempre vai escolher em cima de um ponto ótimo. Então, se eu vincular, ou melhor, ligar todos os pontos numa única função, para chamar ela de curva de renda-consumo, que representa esse comportamento de otimização do consumidor. Bacana? Bora lá. Pessoal, na prática, como é que acontece isso? Na prática acontece isso aqui, ó. O que é isso? Epa, deu erro aí? Não, não deu erro. Né? É que isso é o seguinte, os bens, eles têm um comportamento normal. Boa parte deles, por exemplo, a carne de segunda. Óbvio que a gente usou ela como exemplo, né, de um bem inferior, porque se aumenta a renda do indivíduo, ele passa a consumir mais, com uma frequência pelo menos aumenta, né, em relação à carne de primeira, e pode reduzir a da carne de segunda. Isso acontece na prática, pessoal. Isso aí é consolidado. Então, o que acontece? É um bem, que se tem esse comportamento de bem inferior, né? Só que, sim, na prática também pode-se notar que até determinado nível de renda, talvez isso não aconteça tanto ou não aconteça até. Ou seja, na verdade, o comportamento da carne de segunda pode ser também um comportamento de um bem normal. Mesmo com algum aumento de renda, as pessoas ainda continuam aumentando o consumo da carne de segunda, ou porque consumia muito pouca carne antes e aí continuou aumentando o consumo de carne, mas de segunda, né, porque é mais barato. Então, ou seja, é normal que isso aconteça, ou seja, a carne de segunda também ter um comportamento bem normal para certos níveis de renda. E o que acontece? A partir de um nível de renda específico e acima dele, aí sim ela começa a ter um comportamento de bem inferior. Ou seja, ela vai ter um trecho da sua curva de renda-consumo que é positivamente relacionado com o aumento da renda, como vocês podem ver, e em algum momento ela se inverte, né? E começa a ficar negativamente relacionada, como vocês podem ver aí também. Então, o X1 ele pode começar como um bem normal, e em algum momento, com os aumentos sucessivos do nível de renda, ele começar a se comportar como um bem inferior. E outros bens vai acontecer isso também, tá, pessoal? Alguns bens você podem estar consumindo em algum momento, mas com o aumento de renda, você passa para outros tipos de bens que vai substituir esse, aí o que acontece? Por exemplo, nem sei o que você pensar, mas praticamente qualquer coisa. A pessoa começa com um transporte público, passa para uma lambreta, depois para um Fusca, sei lá, e vai, conforme aumenta a renda, substituindo o automóvel. Ou se a renda diminuir, ao contrário, vai fazer efeito contrário. Então, ela está substituindo, né? O consumo até certa faixa de renda daqueles veículos vai estar lá pré-estabelecido e positivo, mas depois que aumenta a renda de determinada faixa, né, as pessoas migram para outro transporte, aí ele tem um comportamento de bem inferior, tá? E isso vale para outros bens também
Ok, pessoal? Então, existe na curva de renda-consumo, a análise na prática é que os bens têm, em certa parte, um comportamento de bem normal, ou seja, responde positivamente para a renda, mas quase todos os bens, pelo menos, porque tem os bens de luxo, aquela coisa toda que a gente já falou, mas quase todos os bens vai chegar em algum momento que começa também a ter um comportamento de bem inferior, ou seja, a certo nível de renda as pessoas param de consumir esses bens. E aí ela vai ser esse trecho aí em que a gente começa ter a curva de renda-consumo negativa. Bacana? Legal. Então, na prática, ela vai ser, dependendo do nível de renda, tem um comportamento ou outro. Legal. Então, nesse caso, bem normal até determinado nível de renda, como no gráfico, e depois passa a ser um bem inferior. Agora a gente vai falar de um outro tipo de curva, em relação a outro comportamento também. Bom, vamos analisar os bens normais novamente. Aqui eles, inclusive com a curva de renda-consumo, como vocês podem ver, positivamente inclinada, tudo ali. Agora, a gente pode separar também, aqui está uma análise entre dois bens, x1 e x2. A gente pode ter uma análise direta, né, por exemplo, de x1, tá? Está sempre crescente aqui, né? Então, x1, x1 linha, x1 duas linhas, é um nível crescente de consumo cada vez maior. E vincular esse crescimento do consumo de x1 diretamente com o crescimento da renda em si, tá? E não com outro bem. Se a gente fizer isso, né, vamos usar os mesmos exemplos, né? É claro que o nível de renda, como vocês podem ver, R0 leva o consumo de X1, R1 consumo de X1', e R2 consumo de X1 duas linhas, como está aparecendo no gráfico. Novamente, se pegarmos e unirmos os pontos que se relacionam, né, de todos os níveis de renda com todos os níveis de consumo de X1, nós também vamos ter uma reta, que também vai ser chamada de curva aqui, só que agora com outro nome. A reta ou curva que relaciona o nível de renda com o aumento do consumo do bem, no caso X1, é chamada de curva de Angel, tá ok? Então essa aí é a nossa curva de Angel. Veja que para bens normais, ambas, tanto a curva de Angel como... Aí sim eu acho que é lilás, né? Bom, uma é roxa, uma é lilás, agora é isso aí mesmo. A de cima eu acho que é roxa, eu sei deve ser lilás. A curva de Angel ela é positivamente inclinada, claro, né? Aumentou a renda, aumentou o consumo, como é de se esperar com um bem normal, né? Então relaciona diretamente o nível de renda do indivíduo com o consumo do bem X1. Bacana? Pessoal, e se a gente fizer essa análise lá para os bens inferiores, claro, também podemos fazer, pegando X1 novamente e relacionando com a renda. Mas como vocês já podem notar no gráfico, é claro que isso vai estar relacionado com a queda do consumo de X1, né? E aí, reunindo os pontos novamente, tanto dos níveis de renda quanto dos níveis de consumo de X1, vocês podem ver que claramente a curva de renda, a curva de Angel, é nesse caso agora de bens inferiores, negativamente inclinada. Ok? Bom, assim, eles têm o mesmo direcionamento, mas não a mesma inclinação. Aqui? Espera aí que eu já explico isso. Então temos a curva de Angel para um bem, que no caso X1 é um bem inferior, e ela é negativamente inclinada. É claro, né? Porque se aumenta a renda, o que acontece? Diminui o consumo, então, do bem X1. E aí é um bem inferior, tem que diminuir por definição. Ok? E ela tem inclinação negativa. Então tá, de novo, o que eu falei? Eu falei o seguinte, no caso de bens normais, né, a curva de Angel é positivamente inclinada, assim como, né, a reta que está logo acima, que é a reta de renda-consumo, positivamente inclinada as duas. Assim como é negativamente inclinada, tanto a curva de Angel como a reta de renda-consumo no caso de bens inferiores. Então, assim, ela tem a mesma direção, os bens normais, mas não necessariamente significa que é a mesma inclinação. É claro, pode acontecer de ser por um acaso do universo, pode. Mas a única questão é que vocês têm que lembrar que são relações diferentes. A gente está relacionando no primeiro gráfico ali, né, que tem a reta de renda-consumo, os bens X1 e X2, né, dentro da análise de consumo-ódio.
E no caso da curva de End, é uma análise direta entre renda e o consumo de um só dos bens, tá? E aí a relação, a declividade vai estar dizendo sobre a sensibilidade dessa relação x1r, né? E no outro caso também x1, x2. Então é óbvio que a declividade não é a mesma, mas é no mesmo sentido, ou seja, ambas são positivas no caso de bens normais e ambas são negativas no caso de bens inferiores. O cara, pô, por que isso aí porque exatamente esse tipo de coisa, se vocês for fazer um concurso lá, vai cair exatamente os caras botando, as declividades são as mesmas. E o cara pensa, pô, são as mesmas, os dados que são positivos. Não, não são as mesmas. Pode acontecer de um único caso entre N casos ser a mesma. Legal, acho que até tem uma questão na nossa lista que levanta essa questão. Bacana. Ok, fechou? Em relação aos bens normais inferiores. Esses bens normais inferiores são em relação à resposta à renda, ao nível de renda. Mas tem também agora a relação entre preço do bem e a demanda. Tá? Quando muda o preço, lembra? Quando muda a renda é tranquilo, a renda sobe e desce de forma paralela, como a gente viu. Só que preço a gente já viu que não. Muda de forma que muda também a declividade, né, da reta orçamentária. Mas assim, a gente vai fazer de forma simples, de forma de mudar a um único preço, e aí a gente sabe mais ou menos como é que muda. Se mudar os dois preços fica mais complexo, mas não há necessidade dessa complexidade para entender o que a gente vai ver agora. Eu vou chamar de bens comuns, para não confundir com os bens normais lá da renda, para frisar para vocês que a gente está falando sobre o preço agora. Que isso vai mudar a renda, mas não é a mudança da renda em si, é a mudança do preço de um dos bens. Desculpa. Legal. Dito isso, bora lá. Vamos considerar a reta novamente de restrição orçamentária e coisa e tal. Nível ótimo nesse ponto aqui, que está sendo consumido x1 e x2. Bacana. Vocês já podem ver que tem um P1 ali, porque é o preço do bem 1 que vai ser modificado. Pessoal, eu vou perguntar para vocês então, o que aconteceu? Aqui tem um equilíbrio, o que aconteceu aqui agora? Hã? Alguém pode responder? Deixa eu voltar aí para vocês aí. Eu quero ver a resposta, não quero só ouvir, eu quero ver também. Bora lá, pessoal. Ah, aquele problema do mouse é eterno. Acho que só quando eu trocar esse computador aqui. Mas é só quando eu estou gravando e vinculando aqui também, alguma coisa aí deve dar interferência que pega no mouse. Então quer dizer que tem algumas coisas que eu não vou poder fazer, mas trocar de tela eu consigo pelo Alt Tab, né? Mas bora lá. O que aconteceu ali em relação a P1 e P1'? O que vocês acham? Pode falar. O preço aumentou ou diminuiu? Que? Pessoal, vocês estão assistindo a aula? Eu tô desconfiado já. Vocês estão assistindo aí? Ou vocês estão vendo novela? Tô achando que vocês estão vendo novela das 6, pessoal. Tomando café. Ó, a Kelly tá respondendo alguma coisa. Francisco também. Não, Francisco, o Arthur. A Kelly não. A Kelly só digitou ali, mas desistiu, eu acho. Desistiu, Kelly. A Pamela, o Thiago agora. Todo mundo seguindo o bonde, né? Todo mundo aumentou. Pessoal, quando aumenta a renda do indivíduo, quando aumenta o preço, o indivíduo tem um aumento, a Kelly agora foi contra tudo e todos, diminuiu. Ela botou um acho ainda, porque, porra, tem uma galera ali, né? É aquela teoria da confirmação de grupo. Né? Uma galera tá falando, né? Pô, vou falar também, né? Não está errado, certo? Não importa, não posso. A questão é a seguinte: se aumentou o preço, o cara vai ter mais poder de compra ou vai ter menos poder de compra? Se aumentou o preço, ele vai poder consumir mais do bem ou vai consumir menos do bem? O que vocês acham? Tá?
Eu agora que já vi as respostas de vocês, vou voltar aqui pro... Olha, se aumentar o preço, pessoal, é claro que ele vai consumir menos. E é óbvio que nessa reta orçamentária a gente está vendo ele aumentando o consumo dele, ali de X1, por exemplo. E de X2 também. A gente vai... Mas assim, ele expandiu a renda. Significa que o poder de compra dele expandiu. Isso só acontece se o preço diminuir. Lembrando disso, a gente viu assim, vocês olham para o gráfico, aumentou. Mas peraí, tem que interpretar o gráfico também, né? Pessoal, essa variação de preço, então, representa uma queda de preço de P1 para P1'. Isso expande o poder de compra. Agora ele pode comprar mais dos bens, entendeu? Por isso que a reta expande dessa forma aí. Assim, ele não pode comprar mais do bem X2, por isso que é fixado lá no intercepto do X2, porque o preço do X2 não se alterou. A quantidade total de X2 ele continua comprando a mesma. Mas a quantidade de X1 total vai passar a ser maior agora, dada essa queda de preço. Por isso que a renda então expande dessa forma, entendeu? Vocês não podem pegar o bonde do Tigrão e entrar todo mundo no bonde que vai para um precipício, pessoal. Vocês têm que ver e analisar se está certo ou não a questão, né? Faz que nem aquela, espera todo mundo, fica na dúvida e depois você se joga para fora do bonde antes dele cair. Beleza? Se joga fora do bonde do Tigrão aí. Ok. E aí ele vai otimizar, né, nessa nova condição agora. Ele vai otimizar aqui. Aí vocês estão olhando aí, ele vai otimizar fazendo o quê? Aumentando o consumo de X1. É claro, o X1 está mais barato, né? É claro que ele vai aumentar o consumo de X1. X1 está mais barato, então ele aumenta. Isso aí que a demanda vai dizer para nós. A gente vai inclusive definir isso aí mais para o final, não. Mas assim, aqui que eu posso colocar também é que, além disso, ele está aumentando também o consumo de X2. Mas não aconteceu nada com o preço de X2. Tá? A gente vai analisar isso também um pouquinho mais à frente, né? Porque que tipo de bem é esse? Poderia consumir menos de X2, mas nesse caso aumentou. Isso também está falando alguma coisa sobre X2, tá? O que ele é. Mas eu não vou falar agora porque a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Né? Em todo caso, vou dar alguma explicação disso, sim. Ele aumentou de X1 e também de X2 exatamente porque X1 ficando mais barato aumenta o poder de compra do indivíduo. Óbvio, agora é como se tivesse mais poder de compra em uma mesma renda. A renda é a mesma, só que em poder de compra significa que ele tem mais possibilidade de comprar. E aumenta, e aí que está, aqui que está a grande tchan da análise da teoria do consumidor. Ele aumenta o consumo de X1, mas como vocês podem ver, as curvas de indiferença está otimizando ali no equilíbrio 1, num ponto em que ele aumenta também o consumo de X2. Para ele, dado que agora tem maior poder de compra, dado que caiu o preço de X1, eu posso comprar um pouquinho mais de X1, mas também eu posso comprar um pouquinho mais de X2, dada essa folga na renda que essa queda de preço me deu. Olha aqui, né? É exatamente isso que acontece na prática. É claro que eu falei para vocês que também isso está falando alguma coisa sobre X2, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. O que X2 é no final, né? Para aumentar. Porque podia diminuir de X2, podia ele não, vou aumentar só de X1. Então, assim, ele equilibrou aqui, como a gente viu, né? As curvas sendo convexas e tudo mais. Ele busca um equilíbrio no consumo mais entre os bens. Então, esse é um novo nível de consumo ótimo, onde a queda do preço de X1 possibilitou o aumento de consumo de X1 e de ambos, na verdade, porque de X2 também. Bacana? Então tá aí. Na maioria dos bens, né, que são os bens comuns, como estou chamando aqui, a queda do preço gera um aumento na demanda do bem, que é o que a gente está vendo aí. Claro que dos ambos os bens, no caso aqui. Bom, se a gente unir todos os pontos ótimos, a gente também, assim como a gente viu lá na reta de renda-consumo, curva de renda-consumo, aqui vai ter também um caminho ótimo, né? Ou seja, qual é o caminho que, dado as quedas de preço ou aumentos de preço, né, ele vai traçar, né, no seu consumo ótimo. Nesse caso, seria uma reta também, só que de preço-consumo, né? Ou melhor, uma curva de preço-consumo, tá? Que liga todos os pontos ótimos, então eu sei que nesse caso ela é positivamente inclinada, né? Se cair o preço, ele vai aumentar o consumo. E vice-versa, se aumentar o preço, ele vai reduzir o consumo. Então, ela é positivamente inclinada. Bom, agora chegou então os famigerados bens de Giffen, pessoal. E o que é isso, né? Agora vou ter que dar uma explicação um pouquinho maior nessa aí. Bens de Giffen vão necessariamente para outro lado.
E isso pode parecer bem estranho em relação ao consumo de alguma coisa, vocês já vão ver por quê. Vamos analisar esses bens de GIF, então. Olha só, aqui está o ponto inicial, consumo ótimo, e antes do consumo ótimo, aqui está o ponto inicial, preço P1, e o preço P1 linha, que é menor que o P1, que faz com que expanda o poder de compra da reta orçamentária, como a gente acabou de falar. Até aí tudo bem, está tudo ótimo, mas realmente essa queda do preço vai ter esse efeito aqui, ó. Estou consumindo aqui, está ok, está tudo muito bom, mas eu vou para esse ponto agora aqui, ó, de equilíbrio E1. O que está acontecendo aí? É um ponto ótimo, aumentou X2, o X2 o preço não se alterou, lembram disso, mas eu passei a comprar mais dele do que X1, ou seja, eu passei a diminuir o consumo de X1. Só que acontece o seguinte, que caiu o preço de X1. Então por isso que os bens de GIF eles são no mínimo muito loucos, né? Porque se diminuiu e ficou mais barato, como é que eu vou comprar menos desse bem, né? Mas é exatamente isso que vai acontecer nos bens de GIF. Para entender por que isso, eu vou contar uma pequena história, pessoal. Espera aí. Porque assim, é muito específico assim para tipos de bens em que o bem de GIF acontece. E um exemplo que eu acho interessante, que é parecido com alguns livros, assim, imagina-se uma família de baixíssima renda, assim, em que só pode comprar batata durante a semana toda para alimentação. Compra só batata, né? E tá, e aí fica se alimentando de batata. Só que aí o que acontece? Quando chega o fim de semana, ela consegue comprar carne. Aí compra carne sábado e domingo, vamos supor, né? Então compra 2 dias, sábado e domingo. Podia ser quarta e domingo, sei lá, mas vamos botar sábado e domingo para não confundir muito. Ok, então sábado e domingo tem carne. Só que o que acontece, né? Vamos supor que aumentou o preço. Eu vou começar com o aumento de preço, que é o contrário que está aqui, mas para vocês entenderem. Depois eu faço a queda e vocês entendem o que está aqui. Aumentou o preço da batata. Aumentou o preço da batata, tá lá. Está consumindo batata de segunda a sexta, carne, sábado e domingo. E aí aumentou o preço da batata. Aí o que acontece? Aí dada a renda que eles têm dado, que eles precisam continuar comendo batata, mas aumentou o preço da batata, eles vão ter que abrir mão de um dia de carne. Então, assim, não vai dar para comer agora sábado e domingo a carne. Vai ter que comer só domingo. Sábado tem que ser batata também. Ou seja, aumentando o preço da batata, eles são obrigados a reduzir a quantidade de carne e aumentar a quantidade da batata, que ainda é mais barato que a carne, entendeu? Então, ou seja, dado que agora isso reduziu o poder de compra, reduziu o poder de compra deles, assim, no sentido de ter que comprar mais batata, porque ficou mais cara a batata. É isso que acontece, o efeito. Aumentou o preço da batata, tem que comprar mais batata e reduzir a da carne. E o contrário é verdadeiro. Digamos que já está lá em cima o preço, e aí acontece o contrário. Eles estão comendo 6 dias batata e um dia no domingo só carne. Mas caiu o preço da batata. Aí, não sei se essa palavra seria ideal aqui, mas elas poderiam se dar o luxo agora de comer carne no sábado também, dado a queda do preço de batata, reduzindo o consumo de batata. Então teve queda no preço da batata e tu reduziu o consumo da batata. É um pouquinho complexo, mas essa história facilita o entendimento. Essa é a ideia do bem de GIF, que isso pode acontecer. Ele é tão essencial, esse bem, né, que o aumento de preço dele faz você ser obrigado a consumir mais dele. E a queda de preço é aí que te dá um alívio para poder consumir menos dele. Essa é a ideia. E esse é o bem de GIF. E é isso que vocês estão vendo nesse gráfico aí. A otimização ocorre com a queda do preço, reduzindo o consumo, o que é o contrário do que vocês viram até hoje sobre o comportamento da demanda. A demanda é aquilo que a gente viu, aumentou o preço, aí sim você reduz o consumo. Caiu o preço, você aumenta o consumo. Ficou mais barato, as pessoas compram mais, ficou mais caro, as pessoas compram menos. O bem de GIF acontece o contrário. Né? Ficou mais barato, as pessoas tendem a consumir menos e mais caro aí, porque é tão essencial, aí vocês precisam substituir outras coisas por esse bem e aí acabam consumindo mais. Essa é a ideia. Beleza? Neste caso, a curva de preço-consumo vai ser negativamente inclinada, né? Tá?
porque necessariamente aí ele tem uma relação um pouco diferente com o preço, né? Reduzindo o preço, você consome menos. Bacana? Tranquilo, pessoal? Então essa é a ideia que está por trás então dos bens de Giffen. Os bens comuns ou normais, eles respondem como a demanda sempre respondeu. Aumentou o preço, você reduz, diminuiu o preço, você consome mais, como está aí. Aí a curva de preço-consumo é positiva. Legal. Bora lá, então. Vamos falar agora, lembram deles? Dos bens complementares. Agora sim, né? A gente vai entender lá o que aconteceu com o X2. Ok. O que é os bens complementares, pessoal? Lembram disso? Lembram o que era? Vamos ver no gráfico. Tem o ponto ótimo, P1. Aí vai acontecer o quê? Queda do preço do P1, tá? Como a gente viu, é parecido, né? Só que agora a gente vai explicar a relação entre os bens. Pessoal, aconteceu a queda, por isso que eu falei para você, X2, vamos deixar para depois X2, que ele está nos dando uma informação aí também do comportamento entre os bens. Pessoal, o que acontece quando cai o preço de um bem e aumenta o consumo do outro? O que eles são? O que eles são? Claro, já está escrito aí, né? Só que faltava alguém não responder que era complementares, não está escrito aí, né? São complementares, é claro, né? E o que é isso? Né? Lembra do café e açúcar, para facilitar a nossa análise? Os clássicos bens complementares, café e açúcar. Diminuiu o preço do café, o que as pessoas fazem? Tomam mais café, né? Opa, agora o cafezinho está liberado, está mais barato. E aí o cara não deve fazer isso. Eu digo para vocês não consumirem açúcar, vocês já sabem que eu penso sobre isso, mas vamos continuar com o nosso exemplo. Aí o cara consome com açúcar, né? E aí aumenta o consumo de açúcar. Olha que beleza. Aumenta o consumo de cafeína e de açúcar. É uma beleza. O cara viver menos, né? Então aumenta o consumo de açúcar porque aumentou o consumo de café. Eles estão relacionados o consumo dos dois. A queda do preço, vamos supor aqui nesse gráfico, vocês podem olhar aí. X1 é o nosso café. E caiu o preço do café, é claro que aumentou a demanda do café para X1 linha, que vocês estão vendo aí. Mas também aumentou o bem 2, porque aquilo que eu falei para vocês, mesmo que não tenha se alterado o preço do bem 2, aumentou o consumo porque ele tem um poder de compra maior, porque caiu o preço do bem 1, ele tem uma expansão da sua renda real, que é o seu poder de compra. Então ele pode comprar mais X2, e ainda mais que é complementar ao bem 1. Aí sim que ele vai aumentar, né, pessoal? Porque ele vai consumir café mais e com isso aumenta sua demanda por açúcar também, mesmo que não tenha se alterado o preço do açúcar. Como a gente viu num gráfico na aula passada. Numa aula passada. Então é isso que está acontecendo nesse gráfico, é isso. O comportamento de bens complementares. A redução do preço de X1, café, aumenta a quantidade demandada de X2, o açúcar, indicando que os bens são complementares. E pessoal, temos também os bens substitutos. E esse está tranquilo também. Substitutos é aquele que já tem uma competiçãozinha entre eles, são consumidos juntos. Os que são consumidos em conjunto são os complementares. Os substitutos não, são aqueles que têm uma certa competição indireta, porque são bens que não são necessariamente, a não ser que eles são substitutos perfeitos a serem idênticos, né? Eles são substitutos que podem ser mais próximos ou não. Então eles têm alguma competição porque são bens que têm uma relação de consumo correlata, assim, né? Que pode ser substituído um pelo outro. Bom, neste caso, X1 e X2 vai ter esse comportamento. Um bem em ponto de equilíbrio inicial, né, da otimização do consumidor, e aí tem a queda do preço do bem 1. Neste caso, como vocês podem ver, a queda do preço do bem 1, novamente, claro, normal, vai aumentar o consumo do bem 1, de X1 para X1 linha, como vocês podem ver, mas vai reduzir o consumo do bem 2, de X2 para X2 linha. E necessariamente eles são substitutos, pessoal. Então eu estou consumindo mais daquele que está mais barato e menos daquele que nem sequer alterou o preço dele, mas por ser um substituto eu estou substituindo então o consumo de um pelo outro. E aí vamos entrar no nosso clássico. O que seria o substituto clássico? Manteiga e margarina, né? Então, o cara tem tanto manteiga ou margarina em casa, mas por ser um ficou bem mais caro, então nem vou ter o outro. Vamos supor, né? Porque a gente sabe que tem são
até bens praticamente diferentes em qualidade e tudo mais, e até sabor, mas é um exemplo só de que possa haver uma substituição. Você pode pensar em outra coisa, refrigerante, suco, alguma outra. Porque essas cores de diferença falam sobre as preferências de um indivíduo específico, né? Que pode estar levantando essas questões. Então, se existe essa relação, então, caiu o preço de um bem e reduziu o consumo do outro, é claro que aí a gente tem uma relação de substituição, né, pessoal? Então, a queda do preço de X1, sei lá, manteiga, né, reduz a quantidade demandada de X2, margarina, ok? Portanto, esses bens têm uma relação de substituição entre eles, ok? Isso vocês podem ver que tudo isso que a gente está vendo está em cima do processo de escolha ótima do consumidor. Então, esses comportamentos de substituição, complementariedade e aqueles outros, né, em relação à renda e preço, tudo em cima da tomada de escolha do consumidor frente à sua renda e frente a uma função utilidade que representa seus níveis de satisfação em relação ao consumo dos bens. Legal, bacana. Bora lá. Por que eu botei tanto efeito, né? É que nessa época eu parecia que tinha lógica quando eu fiz isso aí, fazer esses efeitos. E agora, deixa eu ver aqui. Ué, tá aí, pessoal. A demanda do consumidor. Este é o grande final. Opa, foi para onde? Volta? Tá aqui assim mesmo. Bom, não precisamos daquele título. Era só para dizer que aqui a gente está falando sobre. Porque não ia ter espaço para botar ele mesmo. Aqui é a demanda do consumidor. Como eu falei para você, voltando para o início, não, agora a gente vai justificar ela. Da mesma forma que a gente veio fazendo. Como a gente viu, né, entre X1 e X2, se a gente tiver alterações no nível de preço, como vocês podem ver ali, agora vocês já sabem que de P1 para P1 linha para P2 linha, está tendo uma queda de preço. Tá? E se a gente partir de P2 linha para P1 linha para P1, é um aumento de preço, que restringe, né, a renda ainda mais do indivíduo, porque mais caro significa que ele tem um menor poder de compra. Tá? Isso eu imagino que vocês já estão entendendo. Ok, bora lá. Bom, pessoal, é claro que para cada nível agora de renda que se alterou por conta das variações de preço, nós vamos ter que ele vai estar otimizando também, vai ter um nível de utilidade lá que vai estar batendo de forma que as declividades sejam a mesma e ele vai estar escolhendo aquele ponto, que foi como a gente viu que se dá a escolha ótima. Então tá aí, né? Esses são X1, X1 linha e X2 linha ótimos. São as escolhas ótimas do consumidor para cada nível de renda que vai estar atingindo uma curva de utilidade diferente, o mais alto possível, dado aquele nível de renda. Legal? Isso aí vocês já sabem, então. Ok, tá tudo legal. É claro que isso aqui vai estar vinculado a uma curva de preço-consumo, como a gente viu lá atrás, né, que é mais ou menos o caminho de escolha ótimo, né, os pontos ótimos que esse consumidor vai tomar, a gente sabe que ele vai tomar em cima desses pontos ótimos, vinculando todos eles, a gente tem a curva de preço-consumo. Bom, se além disso, nós fizermos... Peraí. Então, através da teoria da escolha do consumidor, é possível associar a quantidade ótima de consumo do bem 1, X1, a um determinado nível de preço. Aí que está a questão. Então, tá, vocês estão vendo, né? Tem X1, X1 linha, X2 linha, que está vinculado, obviamente, a cada nível de preço. P1, P1 linha e P2 linha. Então, para cada nível de preço, existe uma escolha ótima de demanda. Esta é a ideia, tá? Que, obviamente, se o preço está sendo menor, está caindo, está aumentando a minha demanda, e essa é a sacada. Então, vamos vincular aqui necessariamente esse comportamento do nível de consumo para cada nível de consumo de X1 ali, ótimos, com quem? Com os preços, pessoal. P1, P1 linha, P2 linha. Como vocês podem ver, a queda de P1 para P1 linha, P2 linha, como eu falei para vocês, está aumentando o consumo de X1, X1 linha, X2 linha. E
levando em consideração as escolhas ótimas do consumidor, dado a sua restrição orçamentária e dado as suas curvas de utilidade. Se eu vincular todos esses pontos aqui, ó, o que eu vou ter, pessoal? O que vocês acham que eu vou ter? Tá vindo aí. A demanda do consumidor. Tá aí, chegamos na demanda, curva de demanda do consumidor. Ou seja, a gente andou e parou no mesmo lugar. Ou seja, a gente está perdido, né? Está perdido no meio da floresta, andou em círculo, parou no mesmo lugar. Não, nesse caso não, a gente avançou, né? Esse parando não foi legal, né? A gente avançou. Por que a gente avançou? Porque com certeza a gente está tendo uma explicação agora da demanda do consumidor que leva em consideração o comportamento do consumidor frente, novamente, à sua restrição orçamentária, aos seus níveis de utilidade e a sua escolha ótima quando tem variações de preço. Ele vai aumentar o consumo porque ele vai estar sempre procurando, então, o ponto, nível de escolha ótima nesse novo nível de renda, dado essa queda de preço ou aumento de preço, otimizando. E é isso que vai determinar o comportamento da demanda do consumidor, então. Então, se está aumentando o preço, ele está consumindo menos, porque ele está respondendo às suas escolhas, à sua restrição orçamentária, a esse aumento de preço, e tudo isso leva ao X1, leva à escolha, então, desse bem, reduzindo, inclusive, ou aumentando se o preço cair. Legal, pessoal? Então, olha só. Portanto, a relação de consumo que maximiza a escolha do consumidor com o preço máximo que ele está disposto a pagar por esta quantidade ótima é sintetizada na curva de demanda do consumidor. Então, agora vocês entendem por que a curva de demanda do consumidor tem esse comportamento decrescente, se os bens são normais, né, comuns, e ele está, através dela, fazendo todo esse processo de escolha e otimização de forma individual, conforme os seus gostos, conforme a sua renda e conforme os preços dos bens, tá? Que estão relacionados ainda entre o bem 1 e o bem 2, né? Dado que o bem 2 o preço não alterou, mas está relacionado lá na reta de renda consumo. Então, a curva de demanda é uma forma de sintetizar todo esse comportamento do consumidor. Então, agora nós fundamentamos, né, a curva da demanda e por que ela é assim, tá? Bacana, pessoal? Legal? Mais ou menos bacana? Bacaninha, né? Ok. Eu acho que com isso... Deixa eu ver aqui. Com isso congelou. Não, ainda tem esse efeito fundamental. Quer dizer que acabou. Ah, tá. Tem ainda o vídeo. Tem vídeo, pessoal. Eu acho que vocês conseguem ver o vídeo. Tem 2 vídeos. E os 2 estão ligados com a questão de preço e conhecimento. Assim, às vezes eu boto vídeo com autores que estão, às vezes de microeconomia, às vezes relato. Como o pessoal gosta muito dos autores liberais, então eu botei o Hayek aí, porque essa teoria do preço e conhecimento dele é bem interessante e está muito vinculado também com o pensamento microeconômico, praticamente a mesma coisa. Em alguns pontos, né, esses teóricos de outras escolas vão estar, digamos assim, a declividade das duas teorias vão ser a mesma, digamos assim, vão estar de encontro. E esse é o caso aqui do preço e conhecimento do Hayek. Ele já aprofunda um pouquinho mais, mas de certa forma é um processo microeconômico também. Então, por isso que eu achei que esse vídeo é interessante. Tem 2 vídeos aí pequenos, acho que cada um 1 minuto e pouco, outro é 2 minutos, e que explica isso. Bom, basicamente, para vocês entenderem assim, um pouquinho antes de ver o vídeo, né? O que ele diz assim que os processos econômicos precisam de um nível de informação que não tem como assim indivíduos concentrarem, até mesmo assim, que essa é a ideia dos liberais austríacos. Não tem como concentrar toda a informação num departamento lá, bom, departamento de definição dos preços dos bens para todos os níveis na economia. Não tem porquê, porque é um nível de informação tão grande sobre o que está faltando aonde, o que tem excesso aonde, que essas informações no livre mercado, digamos assim, já acontecem naturalmente, e mesmo que tenha uma geada lá no sul, né, ou agora, como eu sei que o preço do arroz pode se elevar, né,
isso é uma coisa que pode ser que se fosse em outro canto do mundo, você nem precisasse dessa informação, você só visse que o preço está se elevando quando você vai comprar lá o produto na prateleira. Alguma coisa aconteceu naquele mercado. Você não precisa saber o que aconteceu, mas aquele preço está te trazendo essa informação. Então as pessoas no seu dia a dia sabem que tem variações de preço em tudo que é canto, elas não precisam de todas as informações do mundo para saber o que está acontecendo em toda a economia, elas só recebem a informação das variações de preço, né? E isso lá, de certa forma, como eles vão colocar, está te trazendo essa informação. Viu como tem a ver com microeconomia? Está muito vinculado às duas teorias. Então eu vou colocar aqui, e aí isso já é o fim da nossa aula. Depois do vídeo eu vou fazer a chamada como eu prometi, eu não esqueci não, né? Então vocês olhem o vídeo que são bem rápidos, né? E já vou preparando a chamada para fazer com vocês aqui. Beleza? Então bora lá. Every day as a consumer, you interact with and perform minor miracles, and yet you probably don't recognize them as such. If you think about them at all, you might consider them as nuisances or as obstacles. But while they're largely unappreciated, these small things actually make our modern lives possible. What am I talking about? Prices. The prices we pay every day for goods and services. You might think they're just the unfortunate cost of getting something you want, but they're much more than that. When you learn about the vast amounts of information contained within every price, each one becomes a marvel, a wonder that helps coordinate the billions of choices of multitudes of people into a productive and dynamic economy. Let me explain. Think about, say, ketchup. The primary ingredient in that delicious red sauce is, of course, tomatoes. Now suppose that there's a terrible drought in California. This year's tomato harvest drops substantially. The demand's still there. People still want ketchup as much as they did before for their hamburgers and fries, but the supply has shriveled. So farmers start to charge higher prices for their tomatoes. That means ketchup makers have to pay more for tomatoes, so they charge grocery stores more for their product. And so in turn, grocery stores charge higher prices for ketchup to consumers. The important point here is just how customers respond. A few of them won't care much about the higher price and they'll continue to buy as many bottles of ketchup as before. But most consumers will care. They'll switch to mayonnaise or to mustard, or just go without condiments altogether. And that's actually a good outcome given the drought. There simply aren't as many tomatoes to go around as before. People as a group need to eat fewer tomatoes. And this uptick in the price of ketchup leads some people, those who care the least about the particular condiment, to use less of it. And that means total consumption of tomatoes shrinks. From a bird's eye view, it might look as though this chain of events is consciously coordinated, that the farmer, manufacturer, grocery store, and customers are all working together according to some plan or to some directive to adjust to the fact that the drought destroyed a lot of tomatoes. But of course, we know they aren't. There's no Bureau of Condiments ordering people to hold the ketchup. The information about the need to cut back on tomato consumption was communicated organically through prices. Or as the great economist Friedrich Hayek put it, the ketchup's price is, quote, a kind of machinery for registering change, unquote. Now multiply this chain of events by trillions. That's the world economy. There are billions of buyers and suppliers adjusting in real time, every hour of every day, to shortages and surpluses. And they're elaborately coordinating their behavior with each other and adjusting to on-the-ground developments. And they don't even realize that they're part of this great global chain of cooperation. All of this coordination and adjustment is thanks to prices. All those different bits of information conveyed in that one little number. Think about that next time you go to the grocery store. In this video, we explore one of Hayek's best-known ideas and perhaps his most profound insight, the role of prices in conveying information. All economists understand that people make decisions based on the costs they face and the benefits they expect to receive. In most cases, the key cost of a decision is the price the person faces to purchase a good or service. This idea is complex, so let's simplify it with an example. This is Sarah. Sarah loves coffee and prefers Colombian coffee, which she buys from her local grocery store. The local store usually sells her favorite coffee to her for $10. Sarah doesn't know any of the details or costs of how the coffee beans are grown, the irrigation at the coffee farm, how the beans are roasted, or how the coffee is transported to her store. All she knows is that her favorite Colombian coffee costs $10
and that it's worth it to her given the enjoyment she gets from drinking Colombian coffee. But what happens if bad weather in Colombia severely damages the coffee crop there? Bad weather and crop damage mean fewer coffee beans from Colombia, and that results in the price of Colombian coffee going up. So when Sarah next goes to her local grocery store, she finds that the price of her favorite Colombian coffee is now $20. Sarah doesn't know why the price went up, nor does she need to know why. The increased price sends her a signal that prompts her to make an informed decision. She can pay $20 for her favorite Colombian coffee, but the higher price for Colombian coffee means that she'll have to give up more of something else to buy that coffee. In fact, Sarah is likely to voluntarily choose to buy another type of coffee, one perhaps even at a lower price than her normal Colombian coffee, say Indonesian coffee, which costs $9. So even though Sarah doesn't have any of the information about why the price of Colombian coffee changed, she makes the same decision, based purely on the change in price that she observes in her grocery store, that she would have made had she known that a weather disaster in Colombia destroyed much of that country's coffee crop. What Hayek explained and clarified is that people make decisions as if they have incredible amounts of information about why the price of a good or service is what it is, when in fact they have little or no information about why the price is what it is. They simply know what the price is, and that is sufficient to prompt each of us to act as if we know vast quantities of facts about economic reality that we can't possibly really know. To learn more and download Essential Hayek for free, visit www.essentialhayek.org.